trabalhos da 40ª sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2023. Hoje, com a ausência do desembargador Bezerra Cavalcante. Em apreciação à ata da 39ª sessão ordinária do dia 31 de 10 de 2023. Pela aprovação, presidente. Ata aprovada. Lista de processos retirados de pauta e adiados. Adiados e retirados de pauta, todos os da relatoria do desembargador Bezerra. Os que não foram retirados de pauta não foram adiados, né? Dia 14, falei. E para o dia 14, mais alguns dos outros julgadores. A lista se encontra na mesa e no chat. Processo com pedido de... Sem sustentação oral, com pedido de preferência, somente um. É o número 165 da pauta da relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. O número do processo é 062-0806, dígito 67 de 2020. Agravante KITC, da Defensoria Pública. Agravado é AJMDO, também da Defensoria Pública, então duplicidade, né? Relator José Evandro. O desembargador está em mesa? Em mesa, senhora presidente. Estamos aí, só o resultado, né? Até porque a doutora defensora, outra também nem entrou nessa sessão. Não entrou? Não, a da dupla. Fazer o resultado, né? É só ler o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida, senhora presidente. É o voto. Já tem voto provisório. O desembargador Duval confirma. E o desembargador Darival. Também confirmo, excelência. Então, o recurso foi conhecido e improvido. Tem uma sustentação com o advogado presente, é 178, é o processo 014-4500, dígito 36 de 2019. Qual é? 178. É da relatoria do desembargador Evandro. E mesmo, senhora presidente. É a apelação civil 014-4500, dígito 56 de 2019. Apelante é TAM Linhas Aéreas. Apelado Gleidson Wesley Mota Pereira. Apelado Isabelle Fontinelli. Apelada Gabriela Balreira Fontinelli Mota, apelado Miguel Antônio Mota, representante legal Gleidson Welles Mota Pereira e Isabelle Balbeira Fontinelli. Advogado solicitante Gleidson Welles Mota Pereira. Relator desembargador José Evandro. Doutor, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Bom dia. Se puder só antecipar a proposta de voto, se for possível, excelência, que de repente eu posso até desistir da sustentação. Dá para conversar, desembargador? Senhora presidente, é parcial. Parcial, né? Bom, então, vou fazer a sustentação. Primeiramente, mais uma vez, bom dia. Gostaria de cumprimentar aos componentes dessa Câmara, na pessoa da desembargadora Maria do Livramento, presidente. Gostaria de cumprimentar o seu secretário, representante do Ministério Público, Defensoria Pública e demais servidores aqui presentes. O caso sob julgamento, excelências, trata-se, na realidade, de uma ação indenizatória proposta pela minha pessoa, minha esposa e filhos, em virtude de ato ilícito praticado pela TAM. Em suma,
15 anos da minha filha, ela pediu, em substituição à comemoração, que fosse realizada uma viagem para o Canadá em família. Assim eu fiz, adquiri com bastante antecedência 3 passagens com pontos de milhagens junto à TAM e comprei a minha passagem. Comprei, essa passagem era Fortaleza-Miami, Miami-Nova York. O outro trecho, Nova York-Toronto, foi pago com outra empresa aérea. Mas o fato é que com a TAM foi adquirido o trecho Fortaleza-Miami, a ser prestado pela própria TAM, e o trecho Miami-Nova York, a ser prestado pela empresa American Airlines, parceira da TAM. Paguei hotéis no Canadá, enfim, da viagem toda, e uma semana antes, para minha surpresa, ao acessar o site da American Airlines, porque o Miguel, à época, tinha 5 anos de idade, e aí, para acessar e solicitar uma alimentação especial, eu fui surpreendido de que o bilhete não existia. Entrei em contato com a American Airlines, porque o trecho que eu estava acessando era o da American Airlines. A American Airlines disse que aquele bilhete tinha sido cancelado, que eu procurasse a TAM. Entrei em contato, isso foi numa sexta-feira. No sábado, entrei em contato com a Latam, e a Latam foi informado de que aquele voo tinha sido cancelado, que ele não existia, e que, portanto, eu procurasse ou uma outra data, ou uma outra forma, ou o ressarcimento. Achando estranho, eu entrei, então, com o meu bilhete, que tinha sido comprado. E o voo estava lá. E achei estranho, primeiramente, porque eu entrei e existia o voo para vender. No mesmo dia, mesmo horário, mesmo voo. Então, eu entrei com o meu bilhete e estava lá a minha reserva. Liguei para a TAM. Quando eu expliquei isso, já no segundo momento, foi dito que não, que tinha ocorrido um problema e aqueles bilhetes dos 3 tinham caído. Na realidade, o que se percebeu é que, devido à alta procura, o meu bilhete, como era pago, permanecia. O deles 3, como era pontos, portanto, entre aspas, um benefício da companhia, foi retirado. E, a partir daí, iniciou minha saga. Uma semana antes da viagem, com tudo pago, tentando não levar isso primeiro para a minha família, passei o sábado tentando resolver. Nos autos existem os prints de 1 hora de ligação, 2 horas, 3 horas e 23 de ligação com a TAM no final de semana, tentando resolver, e nada resolvido. A resposta era simples: o bilhete da sua família não existe mais, o senhor procure uma outra solução. De forma que, na segunda-feira, entrei com a ação, pedi uma liminar para que a TAM cumprisse com o contrato firmado de prestação de serviços. Foi dado a tutela com a previsão de multa e o prazo para cumprimento. Não foi cumprido esse prazo, né? De forma que, no dia da viagem, que era o domingo, só foi resolvido de uma forma. Esses bilhetes eram nas executivas, tá, Excelência? Eu me dirigi ao aeroporto pela manhã, né, porque vi como é que minha filha estava chateada, a família chateada. Então, me dirigi no aeroporto pela manhã e, conversando com a funcionária da TAM, depois de muito vai e vem, de forma que eu cheguei lá às 8 horas da manhã, eu fui sair meio-dia, eu consegui que 3 cadeiras, no primeiro momento, separadas. E aí eu estou falando, a minha esposa tem pânico de avião, e a executiva não era apenas pelo conforto, mas é por uma necessidade dela, que ela acaba, pelo menos, passa todo o voo acordado, mas ameniza. A minha filha com 15 e uma criança de 5, todos separados. Não, na hora H o senhor resolve. Para não perder a viagem, assim foi feito. E a minha, que estava na executiva, eu disse: eu não vou viajar na executiva com a minha família na econômica. Então, eu quero ir para a econômica e vocês me ressarcem. Não, se o senhor quiser ir para a econômica, a gente até consegue, mas não vai ter ressarcimento. E assim foi feito. E aí eu informei no processo. Então, esse processo é isso. É o pedido de dano moral por toda essa semana em que eu passei horas e horas
com a TAM, é a angústia que passou a minha família, minha esposa, minha filha, tá certo? É a angústia no dia da viagem. Quem tem pânico de avião sabe o que é isso. Você está levando sua esposa para o aeroporto, chorando de casa até o aeroporto, porque não sabia se ia viajar separada ou se ia viajar com a família. E eu tendo que contemporizar, porque disse, Isabelle, ou é essa opção, ou nós cancelamos a viagem. Nós estamos fazendo isso pela Gabriela. E assim foi. Graças a Deus, chegando lá, nós conseguimos acomodar, né, com a colaboração dos passageiros, acomodar todos na mesma fileira. Então, é essa angústia, é o pedido de dano moral por essa angústia, por todos esses fatos, e o pedido de dano material pela diferença de tarifa, porque, afinal de contas, foi pago com pontos e em dinheiro na executiva e viajamos na econômica. A sentença julgou procedente, e julgou procedente porque, da análise dos autos, a TAM a todo momento muda. O agravo de instrumento contra a liminar argue que quem foi responsável foi a American Airlines, que teria cancelado o voo, quando na realidade o voo existia. Na contestação, já é uma defesa de que foi um problema no sistema da Latam PES, que é o sistema de milhagens da Latam, né? Então, toda hora tem uma desculpa diferente, né? Agora, no recurso, já vem novamente a teoria de que a culpa foi da American Airlines, né? De forma que a sentença, Excelências, retornando, julgou o procedente, condenando em um dano moral para cada um e na diferença de tarifa, conforme comprovado nos autos. Tá? A diferença de tarifa, dano material, é na diferença de tarifa, conforme comprovados nos autos. Ou seja, o que estava sendo cobrado pela TAM na econômica e o que estava sendo cobrado pela TAM na executiva na data da viagem. E aí, o que eu rogo a Vossas Excelências é a manutenção dessa sentença, né? Que eu vejo como uma forma educativa, né? Que, na realidade, vem servindo, mas muito pouco, porque a gente sabe, todos nós que somos usuários dos serviços aéreos, a gente constata no dia a dia o desrespeito com o consumidor, né? É o desrespeito desde o atendimento, é o desrespeito na ligação, que você passa horas e horas para ser atendido, para no final ter simplesmente não ter o que ser feito. É um desrespeito na viagem em si, são cancelamentos de última hora. Então, é preciso que, se de alguma forma, embora a gente saiba que isso está contabilizado dentro dos custos da empresa, por isso que muitas vezes não surte efeito, mas é importante que, pelo menos, se tenha a condenação, se tenha a confirmação, para que, aos poucos, se crie dentro da empresa essa consciência de respeito ao consumidor. Então, era isso, Excelência. Eu rogo a Vossa Excelência a manutenção da sentença da forma como foi posto e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada. Devolvo a palavra ao desembargador Evandro. Pois, senhora presidente, eu inicio, embora já tenha cumprimentado a todos, fazendo isso de maneira formal, né? Desejando um bom dia a Vossa Excelência, desembargadora Livramento, desembargador Durval Aires, desembargador Darival, doutora Liduína, doutora Procuradora de Justiça, doutora Leila Maria, defensora, doutor Wesley, a quem tive o prazer de receber no meu gabinete, não só em razão deste processo, mas de outros, sempre muito cordato, sempre muito tranquilo. Desembargadora, esse problema não nos é estranho, não é? Era parte do cotidiano de nossas antigas atividades profissionais.
Eu, na essência, quase sempre tratava o dano moral com relação a descumprimento de contrato de forma excepcional, né? Esse alegado dano tinha que extrapolar aquele mero abespinhamento, aquela... Concordo em gênero, número e grau com a fala do nobre advogado. Quanto à avaliação, a quantificação desse dano, né, daí porque meu parcial provimento do recurso foi apenas para atender os parâmetros deste órgão colegiado. O voto foi disponibilizado com antecedência. Eu peço licença aos eminentes pares e ao advogado para ler apenas o frontispício, como diz o desembargador Garival, da proposta de emenda. Apelação civil, direito processual civil e consumidor, transporte aéreo internacional, inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia e Montreal. Tema 210 do STJ, distinção, incidência do CDC, cancelamento de passagem aérea em classe executiva, compradas com milhas, preliminar de legitimidade passiva da companhia aérea, rejeitada, descumprimento da liminar concedida, dano minorado de 10 mil para 5 mil reais, adequação a parâmetros desta corte, as treintes reduzidas de 90 para 30 mil reais, vedação é o enriquecimento sem causa, não ofensa ao Instituto ou violação ao direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional, princípios da proporcionalidade e razoabilidade, recurso conhecido e provido em parte. É este o voto, senhora presidente. Desembargador Duval. Senhora presidente, eu já votei e na verdade, eu encontrei esses parâmetros, eu acho justo a redução, de modo que eu confirmo o meu voto anteriormente projetado. Com o relator. Desembargador Darival. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento calorosamente Vossa Excelência, efusivamente os meus eminentes pares, os nossos, o desembargador Duval, o desembargador Evandro, a doutora Liduína, com muito respeito, e a doutora Leila, o doutor Marcel, e também o doutor Wesley, que eu tive o prazer também de receber no meu gabinete, o qual, como muito bem disse o desembargador Evandro, é muito educado, muito fino, muito político, e a gente nota que realmente esse caso que lhe aconteceu, que é comum, a gente sabe, eu já passei várias vezes por situações parecidas, a gente sabe o tanto que angustia e judia, principalmente quando tem a família da gente, a mulher e um filho ainda, criança, envolvidos nessa viagem. Nós sabemos dos abusos constantes dessas companhias aéreas, e o pior, às vezes, se passa antes de viajar, e muitas vezes numa conexão, desaparecem malas, ou quando acontece um problema de voo superlotado, são vários sabores que a gente passa, que espero que esperar outro dia. Realmente é angustiante a desorganização, ainda até, não digo nem nacional, que eu já viajei em um bocado, até de forma internacional, a gente encontra esses problemas em países e quem não sabe nem falar a língua deles, a gente fica procurando alguém que entenda a gente. É lamentável, realmente é um caso que merece, como ele disse, ser tratado até de forma pedagógica, né? Para que essas empresas aprendam a respeitar o direito dos seus consumidores. A viagem já traz uma série de estresse
arrumar bagagem, arrumar tudo, passagem, organizar hotéis lá, né? Hotéis, e essas coisas todas, programas de viagem, é complicado. E a gente já está bastante estressado ainda a sofrer esse tipo de aborrecimento. Mas é isso. A desembargadora Graça trabalhava conosco, quando veio lá do juizado, ela era muito contra essas diminutas, né, aplicações de reprimendas financeiras a essas entidades que descumprem cotidianamente o direito do consumidor. Agora, isso vem lá do STJ e já é, inclusive, matéria recorrente nessa Câmara e, como disse o desembargador Evandro e o desembargador Duval, já é a jurisprudência aqui firmada por a gente, infelizmente. Então, eu não tenho, viu, senhora presidente, eminentes pares, eu estou lamentando muito, não tenho como divergir do voto, eis que os parâmetros são fixados dentro daquilo que manda a nossa jurisprudência. É como o voto, excelência. Senhora presidente, só observação. Isso já tinha sido tratado, inclusive, desembargador Daival, pelo desembargador Bezerra. Sim. Esse inconformismo, como o doutor bem assentou, isso não representa nada, essa condenação não representa nada, isso está dentro do organograma de qualquer grande empresa. Né? Mas é esse parâmetro, infelizmente, que nós temos que nos ater. E daí porque elas insistem em desobedecer sob o palio da própria justiça, que não lhes aplica a reprimenda necessária, forte necessária. Se aplicasse, como muito bem disse o doutor Wesley, com certeza elas recalcitariam em atender a defesa, o Código de Defesa do Consumidor e as leis do país. O recurso foi conhecido e parcialmente provido, por unanimidade. Obrigado, excelência. Eu gostaria de desejar uma boa sessão a todos e um bom término de semana. Muito obrigado. Começo, né? É verdade que no início houve uns que exageraram demais, e umas condenações altíssimas, né? Exatamente. Baixou-se muito, não foi? Enfim, são ínfimos. Já aceitei. Eu não vou nem. Daí isso aí desestimula a gente a procurar um poder judiciário nessas hipóteses. Você passava quanto tempo por esse ano, gastar com curso, com tudo, receber R$5.000. Vou pensar o quê? Não é, você não conversa com as outras amigos, né? As ligações telefônicas são. Eles caem a ligação de aqui. Horrível. É um drama. É grave. Muito maltratado. Muito maltratado. Uma lei espetacular. Existe. Na verdade, desembargador Evandro, quando nós estávamos no juizado, as condenações lá eram maiores do que as daqui. Está regredindo, a gente achava que aqui era maior. Eu já não tenho mais muito tempo, mas eu acho que isso podia ser Revestido. melhor. Porque não discrepando muito da decisão do STJ, a gente pode Um plus a mais. usar mais. Já tem cutucado. Eu também acho. Eu também acho. Lá na nossa Câmara, por força da desembargadora, a Dona Graça, na segunda, andou-se melhorando mais. Decepcionante, né? Eu acho. Porque um caso que esse senhor sofreu com a família, isso é horrível. É uma viagem internacional que vem programada, às vezes, de anos. Né? Então, vamos continuar.
É o 193 da pauta, que o advogado está presente, é a apelação civil 018-0332-87 de 2021. O apelante é Giovanni Fernandes Santos, advogado solicitante José Magno Vasconcelos Nascimento. Apelado Cláudio Regis Aguiar Rangel. Relator, desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Em pauta, senhora presidente, mas talvez seja esse o processo referido pela doutora procuradora, a doutora Lidinha Maria Albuquerque. Acho que é, com certeza. Com certeza. Ela deve falar antes do advogado. Doutora Liduína. Pronto, desembargadora. Doutora, quer se manifestar? Sim. Está na vez. Bom dia a todos, meus cumprimentos. Excelentíssima desembargadora Maria do Livramento, excelentíssimo desembargador Darival, desembargador Duval, desembargador Evandro, doutora defensora, excelentíssimo secretário, advogados aqui presentes. Constatei, analisando os folhos, que o Ministério Público não foi dado vista ao Ministério Público desse processo. No entanto, analisando os autos, verifiquei que o recurso em tela trata-se de questão que discute direitos individuais e disponíveis, com partes bastante representadas, capazes, e a questão de caráter nitidamente patrimonial, o que torna desnecessária a manifestação do Ministério Público. A intervenção do Ministério Público se impõe quando, conforme o entendimento de seu membro, estiver presente, no caso concreto, interesse jurídico passível de tutela nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, combinado com o artigo 178 do CPC. Embora nos autos conste as folhas 285, um pedido do Ministério Público de primeiro grau em relação a que se remeta cópias do processo para a Secretaria Executiva das Promotorias Criminais, entendo que a esfera criminal é independente da cível. Portanto, ante o exposto, verificando que se trata-se de matéria em recurso de ação monitória e também verificando as hipóteses preconizadas no artigo 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação, vez que presente os pressupostos de admissibilidade recursal, porém deixa de apreciar o mérito por desnecessária a sua intervenção. Minha manifestação, desembargadora presidente. Obrigada, doutora. A palavra do doutor Magno, José Magno Vasconcelos. Bom dia a todos. Desculpe a minha voz, estou um pouco rouco, mas vou tentar aqui falar um pouco alto. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora Maria do Livramento, desembargador relator, desembargador Evandro Nogueira Filho, desembargador Duval, desembargador Darival, excelentíssima procuradora, excelentíssimos servidores, defensora pública, colegas advogados, não tem aqui, mas talvez estejam online. Meus sinceros cumprimentos. Excelência, desembargador, ouvi atentamente o parecer do Ministério Público e ela, que trata-se, vou relatar aqui primeiramente, trata-se de uma apelação advida da 19ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza,
como dito pela procuradora, um processo originário que trata-se de uma ação monitória, onde o apelado cobra do apelante uma dívida de R$360 mil, né, representada por um cheque de R$280 mil, né, e esse cheque, e na sentença, o juiz de primeiro grau, né, cheque emitido pelo apelante, né, o cheque foi emitido realmente pelo apelante no valor de R$280 mil. Na sentença de primeiro grau, o juízo de base lá proferiu sentença dando parcial procedência ao pedido, determinando o pagamento de R$280 mil, mais correções monetárias, juros de 1% ao mês e honorários sucumbenciais. Na apelação, o apelante vem pedir seja reformada, no caso, anulada a sentença por cerceamento de defesa. Aí eu menciono o parecer da doutora procuradora, que ela fala das folhas 285. Nessa referida folha, o Ministério Público requer uma diligência, né, no caso, o encaminhamento da cópia dos autos às promotorias criminais. Por quê? Porque desde os embargos monitórios, o apelante, vem requerendo a produção de provas acerca do suposto delito de agiotagem. No caso, ele alega que o que ocorreu aqui, no caso, é o delito de usura, né, agiotagem. Então, e foi realmente acatado esse pedido pelo juízo, né, de primeiro grau, foi encaminhado à promotoria criminal. Ocorre que, não sei porquê, o expediente lá da vara foi encaminhado por AR. E essa AR retornou como ausente de recebimento, se eu não me engano, né, e não houve realmente nenhuma manifestação do Ministério Público acerca desse pedido, né, de apuração. Então, Excelência, eu venho aqui, serei breve, até porque não tem por que se alongar, requerer, né, realmente a anulação. Eu entendo que há o cerceamento de defesa, então venho requerer a anulação aqui da sentença e pedir que sejam cumpridos as diligências que foram requeridas, tanto pelo Ministério Público, encaminhamento para apurar esse suposto delito de agiotagem, bem como os pedidos de providência requeridos pelo apelante, inclusive pedido de produção de provas requerido pelo apelante, inclusive pelo apelado. O apelado também requereu produção de provas, designação de audiência, arrolamento de testemunhas e foi, de uma certa forma, ignorado pelo juiz de primeiro grau. Então, eu venho requerer aqui a anulação da sentença, que sejam os autos retornem os autos ao primeiro grau para que sejam o seu regular trâmite e que sejam realmente atendidos esses pedidos, porque se por um acaso, supostamente, for comprovado o delito de agiotagem, isso muda o condão do julgamento, né, do processo da ação monitória. Eu penso dessa forma, né, o meu entendimento. Então, é o que venho pedir aqui, o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos àquela vara, para que sejam tomadas providências, produção de provas, testemunhas e, inclusive, a apuração acerca do delito de agiotagem, que pode realmente, ao meu ver, mudar o rumo do julgamento da ação monitória. Muito obrigado. Desculpe mais uma vez a minha voz aqui no estado. Obrigado. Devolvo a palavra ao desembargador Evandro. Pois não, senhora presidente. Cumprimento o doutor advogado, doutor Magno. Tenho, para o início, a obrigação de fazer duas observações. A primeira, sobre o porquê não ter enviado feito a
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. Primeiro, não vi nos autos a necessidade de assim fazê-lo, conforme o artigo 178 do CPC. Há duas no requerimento último juntado nos autos, quando já pautado o feito para julgamento, há, no meu ponto de vista, algumas insinuações que me chamaram a atenção, não é? Pela rapidez, a celeridade na tramitação desse processo. Não conheço o autor, nunca ouvi, nunca ouvi o nome dele, não conheço o réu, exceto quando me procurou no gabinete e eu, como sempre, a todos recebo com respeito, com urbanidade, ouço atentamente o que ele tem a falar. Se havia alguma dúvida da parcialidade desse magistrado, ele tinha ao seu dispor o que prevê o Código de Ritos. Apenas essas observações. Essa manifestação, essa petição, não foi assinada por Vossa Excelência. Acho que pelo próprio autor, em causa própria. É só essa observação. Eu não tenho qualquer interesse de prejudicar ou ajudar ninguém. Se assim fosse, eu me declararia suspeito. Dito isso, volto um pouco à questão da manifestação do Ministério Público e, ao mesmo tempo, sobre o cerceamento de defesa arguído pelo nobre advogado. Eu não vejo cerceamento de defesa. Foi dado ao promovido que exercesse o pleno contraditório. O Ministério Público, de primeiro grau, se manifestou antes da aprovação da sentença e encerrada a prova. No sentido, faço só, eminentes pares, um parêntese para ler a conclusão do Ministério Público, da peça do Ministério Público, de folhas 400 e 401. Com efeito preceitua a Constituição Federal no artigo 127, o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis ante o exposto, com fundamento do artigo 178 do CPC, não sendo identificada nenhuma das hipóteses previstas, requer esta signatária e prosseguimento do feito, sem a participação do parquet. Não viu nenhuma irregularidade ou eventual cerceamento, ou pediu providências ao magistrado processante. Nesse sentido, sem mais nenhuma delonga, me restringirei à leitura da proposta de emenda.
direito processual civil, apelação civil, ação monitória, cheque, sentença de procedência parcial, insurgência do réu, ausência de dialeticidade, rejeição, preliminar de cerceamento de defesa, inocorrência, provas suficientes à apreciação do pedido inicial, ausência de comprovação de prática de agiotagem, inversão do ônus da prova, ausência de verossimilhança das alegações, conversas por aplicativos de mensagens que apenas tratam da cobrança da dívida, julgamento antecipado da lide, possibilidade, juízo como destinatário da prova, cártula emitida pelo apelante e devolvida por encerramento da conta, documento hábil a respaldar a pretensão autoral, recurso conhecido e improvido, sentença mantida. É este o voto, senhora presidente. Como voto, desembargador Duval? Eu também sou pela manutenção da sentença, seguindo o relator. Desembargador Darival? Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento o doutor advogado, doutor Magno, que fez uma boa sustentação oral, e por isso eu o parabenizo. Senhora presidente, veio o voto provisório, e eu nem me manifestei provisoriamente, porque a parte esteve comigo e me trouxe uma série de informações em que eu preferi examinar esse voto do desembargador Evandro com mais parcimônia, com mais tranquilidade e com mais segurança. E realmente fiquei ontem à noite, depois que eu vi o voto dele, ontem de manhã, ontem à tarde, ontem à noite, vendo especialmente esse voto. E fiz até algumas anotações, as quais eu vou ler aqui, algumas anotações que eu fiz. Trata-se de apelação civil, cujo recurso às folhas 437 e 448 suscitou cerceamento de defesa e necessidade de intervenção do órgão do Ministério Público. Inclusive, eu quero parabenizar a doutora Liduína, da qual o desembargador Albuquerque tem a honra de ser irmão, né? É o contrário, ela não é, ele é que é irmão dela, porque ela está bem acima do nosso querido colega. Parabenizar pela manifestação oral por ela, feita agora, o que supriria, né, qualquer alegação de cerceamento, de nulidade pela não participação ministerial. Foi muito boa, ela não adiou o julgamento, como muitas vezes acontece, ela resolveu fazer parecer, apresentar os seus argumentos aqui na hora da sessão. Parabéns. Assim é que se objetiva e se acelera realmente a prestação jurisdicional. No entanto, depois de acurada análise, não carece de parecer da doutora Procuradoria, isso antes da doutora Liduína falar. Por conta, a suscitada ocorrência de agiotagem não tem indício de prova para exigir maior dilação provisória quanto ao suposto ilícito. Ademais, o parecer ministerial em primeiro grau, folha 400 e 401, alvitra que a intervenção do parquê é desnecessária. Quanto ao mérito, a sentença de folhas 403 e 407 julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios e decotou da cobrança os valores em excesso. Desse modo, foi reduzida a quantia exigida de R$ 366.476,46 para R$ 280 mil, acrescidas dos consecutários legais. Portanto, senhora presidência, como o cheque objeto da cobrança de 2016 e a monitória restou protocolado de 2018, creio que não há assodamento do julgamento, quer pelo doutor relator, quer pelo juízo primeiro. A gente conhece o desembargador Evandro, eu conheci antes como juiz, já tenho uma inspeção lá no juizado especial dele, e aqui esse conhecimento consolidou-se pela sua eficiência, pelo seu trabalho, pela sua independência e pela segurança jurídica das suas decisões. Eu passei também a admirá-lo pelos seus julgamentos, aqui sempre ele o faz de forma técnica, jurídica e com muita segurança. Então, por isso, senhora presidente e eminentes pares, é que eu acompanho o eminente relator. Então, procurando o resultado. Com elogio, desembargador. Muito obrigado. Obrigado, bom trabalho para todos. O resultado foi recurso conhecido e improvido por unanimidade.
Vamos agora para o início da relação de sustentação, né? Número 30 da relatoria do desembargador Darival. É agravo de instrumento 063-1242, dígito 80 de 2023. Agravante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil. Advogado solicitante Saulo Gonçalves Santos. Advogado solicitante Micael Pinheiro de Oliveira. Advogado solicitante Dora Lúcia Azevedo Rodrigues. Agravado Maria Marques Costa. Relator Francisco Darival Bezerra Prima. Qual dos advogados está presente? Bom dia, Dora Lúcia. Mas eu vou pedir a dispensa da sustentação oral. Pois não. Então, eu vou querer saber só o resultado mesmo da volta. Uhum. Doutora, é um prazer ouvi-la, doutora, e a senhora está aqui conosco. Doutora, eu estou julgando esse agravo prejudicado. Do agravo de instrumento, direito civil, sentença ulterior de extinção do feito, sem resolução de mérito, perda superveniente do objeto da insurgência recursal, recurso prejudicado. Perfeito. Como voto, excelência? Eu confirmo o meu voto provisório, acompanhando a relatoria, e pergunto ao desembargador Evandro. Também confirmo, senhora presidente, é unanimidade. Então, o recurso não foi conhecido. Certo. Por perda do objeto, né? Obrigada, doutora. Obrigada. Dora Lúcia. Obrigada. Bom dia a todos. O próximo é o 143 da pauta, é a apelação civil 0010-101, dígito 43 de 2022. Apelante GFL, representante legal DLFBA, advogada solicitante Ana Carolina Souza Rocha Muniz. Apelado U do C de TM Limitada. A relatora sou eu. A doutora está presente? Bom dia, presidente. Presente. Só localizar aqui o processo, por favor. A doutora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. 143. Doutora, pode dar início à sustentação. Obrigada. Bom dia a todos novamente. Quero cumprimentar todos os componentes dessa quarta Câmara, em nome da presidente relatora, a desembargadora Maria do Livramento, servidores, membros da Defensoria Pública, membros da Procuradoria, colegas advogados que aqui acompanham a sessão virtualmente. Aqui estou representando os interesses do menor, que é a hora apelante, o menor Gabriel França Lima. Na origem, ele ingressou com uma ação de obrigação de fazer, além de indenização por danos morais, em desfavor da Unimed do Cariri. Conforme consta nos folhos, o menor ele foi diagnosticado ainda no ano de 2015 com um transtorno do espectro autista. Naquela época, ou seja, há cerca de 8 anos atrás, iniciou o tratamento com a equipe multidisciplinar, composta por fonoaudióloga, com a devida especialização, terapia ocupacional, psicologia ABA. Ao tempo, sendo usuário dos serviços da Unimed do Cariri, solicitou a cobertura do tratamento multidisciplinar. Todavia, o plano de saúde, à época, indicou que não havia os profissionais na sua rede credenciada com as respectivas qualificações que foram indicadas pelo médico neuropediatra quanto à prescrição para a criança. Assim, a mãe, então, buscou, fora da rede credenciada, essas terapias, encontrando a listagem das profissionais que já constam nos autos. Então, de 2015 até por volta de fevereiro de 2021, por cerca de 6 anos, o plano de saúde procedeu com o reembolso integral das terapias que eram realizadas fora da sua rede credenciada, justamente por não haver nenhum profissional credenciado para atender essa demanda. Então, cerca de 6 anos,
esta criança realizou todas as terapias multidisciplinares com os profissionais elencados na inicial e ao longo do processo, nas razões recursais, por meio de custeio, reembolso direto da operadora de saúde. Mais ou menos por volta de fevereiro do ano de 2021, a Unimed do Cariri entrou em contato com a genitora do apelante, informando que então havia profissionais que haviam se credenciados à sua rede de prestação de serviços, e iria agendar o início das sessões para cerca de 3 dias após aquele contato. A mãe prontamente solicitou a qualificação técnica destes profissionais, que a partir apelada estava apresentando. Todavia, a Unimed apresentou diversas intransigências, óbices, para esclarecer essa questão para a genitora da apelante. Informou, consoante histórico que consta nos autos, inicialmente informou que não poderia ser tratado por via e-mail, depois informou que só poderia ser apresentado esses documentos, essas qualificações, as certificações de forma presencial. Embora todo esse cenário desnecessário criado pela operadora de saúde, tão somente para demonstrar a qualificação profissional técnica daquele pessoal que ele estava indicando para substituir a terapêutica que vinha sido adotada até então durante 6 anos, por meio da sua anuência e do seu custeio direto, a própria profissional providenciou que a mãe tivesse acesso a esses certificados que possuía. Todavia, infelizmente, fora constatado pela genitora a insuficiência das qualificações das especialidades necessárias que constam lá no laudo médico do neuropediatra. Por exemplo, fonoaudióloga deveria ter especialização em linguagem infantil e prompt. E, neste caso, a profissional indicada pela Unimed não possuía, a título exemplificativo. E, seguindo com essa via crucis, buscando junto à rede credenciada esses profissionais aptos para atender a prescrição que o filho dela possui, a Unimed indicou uma nova terapeuta para substituir a que havia sido indicada. Todavia, de forma totalmente inexitosa, novamente. Então, sendo assim, tendo em vista que desde o ano 2015 até 2021 ela já vinha sido reembolsada pela Unimed fora da sua rede credenciada, e quando finalmente, após 6 anos da indicação da prescrição médica que ela possuía, a Unimed providenciou um profissional em sua rede credenciada, esses profissionais que foram providenciados ainda não eram aptos e qualificados o suficiente para atender a prescrição médica que repousa junto aos autos. Nesse sentido, em que pese essa clara e evidente prudência da mãe em providenciar, em diligenciar junto à operadora de saúde, seja em sua rede credenciada ou não, para atender em toto a prescrição médica, o plano de saúde, infelizmente, não comprovou possuir disponibilidade e qualificação técnica desses profissionais. E ainda quando do agendamento, da insistência de agendamento com os profissionais credenciados que supostamente possuíam a qualificação técnica, que restou comprovado que não possuíam, esses horários eles eram coincidentes com o período escolar do infante, que consoante também consta nos autos, a operadora de saúde for intransigente nesses pontos. Perpassada a marcha processual, sobreveio a sentença que ora se apela, deferindo parcialmente o pleito autoral, no sentido de determinar o tratamento prescrito em rede credenciada, preferencialmente, o reconhecimento do reembolso dos valores devidos e negando a indenização por danos morais. O nosso recurso deve ser acolhido para reformar parcialmente essa sentença, justamente no que tange a continuidade com esses profissionais que o menor já realiza as terapias desde o pretérito ano de 2015, além de reconhecer a indenização por danos morais por toda essa via crucis entabulada pela operadora de saúde para com o consumidor, para com o infante hipossuficiente, vulnerável, que necessita, que tem esse anseio de continuar com a sua terapia multidisciplinar, que tanto lhe auxilia a ser inserido na nossa sociedade, minorando todos os efeitos já degenerativos dessa doença que, conhecidamente, nós já sabemos. O cerne do teor recursal se vê, então, justamente na continuidade dos tratamentos com os profissionais que a própria operadora de saúde já efetivava desde o ano de 2015 até por volta de 2021, quando iniciaram as intransigências. A Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista impõe para nós, ordenadores do direito, diretrizes, a atenção integral às necessidades de saúde, tornando-se um direito inerente aos portadores, aos diagnosticados com o transtorno do espectro autista.
dentre eles a atenção integral às necessidades de saúde dessa pessoa, objetivando, além do diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e acesso a todos os meios disponíveis, que, como visto aqui no caso em tela, só foram alcançados pela vontade da mãe de ver minorado estes efeitos, pois, à época, a operadora de saúde sequer indicou um profissional. Para tanto, e após 6 anos, quando não havia indicado nenhum profissional e vinha custeando o reembolso direto, após 6 anos, indicaram profissionais que sequer possuíam as qualificações, as especialidades exigidas no laudo médico. Assim, é importante a gente rememorar que as terapias aqui só iniciaram com profissionais não credenciados lá no ano de 2015, porque a parte adversa unicamente não indicou nenhum profissional que havia credenciado na sua rede de prestadores, e com a sua anuência, durante 6 anos, procedeu com esse reembolso, com esse custeio direto. E, após 6 anos, quando finalmente indicou algum prestador, esses prestadores não possuíam uma qualificação técnica. O fato é que o menor, o Gabriel França, a criança apelante, ela está vivenciada, está habituada com todas as terapeutas pelo longínquo tempo que já realiza essas terapias todos os dias durante a carga horária prescrita pelo profissional neuropediatra. E, evidentemente, a mudança nessa rotina desse contexto de pacientes com transtorno do espectro autista, sobretudo considerando o longínquo vínculo já formado, é um dos principais fatores desencadeadores da piora no quadro desses pacientes, como a mudança do ambiente, da abordagem terapêutica que vem sendo desenvolvido com êxito durante todo esse tempo, que pode ocasionar, sem sombra de dúvidas, prejuízo ao desenvolvimento sadio do apelante, que é o que a mãe tanto buscara durante todos esses anos. Alguns precedentes que advêm deste Tribunal de Justiça confirmam a idoneidade do pleito que ora se pede. A exemplo, o agravo do instrumento, permita-me ver o número 062-7872-30-2022. Durante esse julgamento, houve uma intensa discussão acerca dessa cobertura fora da rede credenciada por meio da segunda Câmara de Direito Privado. Abro aspas para citar parte do trecho da emenda. No caso entablado, verifica-se um dos casos de excepcionalidade, uma vez que a alteração na equipe responsável pelo tratamento terapêutico por mero descredenciamento poderá comprometer a sua efetividade, ocasionando prejuízo ao desenvolvimento sadio do recorrente. É importante ressaltar ainda que, neste mesmo caso dos autos, este processo iniciou lá no Tribunal de Justiça do Pernambuco, que, por meio de agravo de instrumento da decisão liminar, lá no Tribunal de Justiça do Pernambuco, tramitou perante a 4ª Câmara Civil, lá do TJPE, o agravo de instrumento, e em voto preliminar, de modo prévio às discussões que antecederam a discussão de competência, que resultou no declínio de competência para este Tribunal de Justiça, o desembargador Jones Figueiredo Alves, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, 4ª Câmara Civil, desse mesmo caso, ele opinou pelo conhecimento do recurso, de forma do agravo de instrumento, e pelo seu provimento, reformando a decisão que havíamos de indeferimento da tutela de urgência, no sentido de determinar que a Unimed continuasse a custear o tratamento requerido, mediante reembolso total. De igual também voltou o desembargador ao tempo, o desembargador Fábio Eugênio Dantas, também pela continuidade do tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, mediante reembolso integral, observando as peculiaridades que atendem a este caso. Todavia, este agravo de instrumento ele não chegou a ser julgado em definitivo, justamente pelo declínio de competência para este tribunal. Mas é importante ressaltar que, em análise deste caso em concreto, e todas as particularidades dele advindas, ressaltadas aqui de forma breve, é importante reconhecermos que a continuidade do tratamento deve ocorrer com esses profissionais que já assistem a criança desde o pretérito ano de 2015, com a anuência da operadora de saúde. De modo que a quebra deste vínculo certamente vai acarretar prejuízos ao seu tratamento. Nessa mesma perspectiva, nós temos, sob a ótica de preceito científico, cite-se a portaria do Ministério da Saúde, que prevê crises de autoagressões, a portaria 324, de crises de autoagressões, que os portadores de transtorno do espectro autista, eles desencadeiam casos submetidos a esta quebra de rotina, que, diga-se, já dura muitos anos. E, além desses preceitos científicos, nós temos os normativos, como a Lei de Proteção a Lei de Proteção ao Autismo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso próprio Código de Defesa do Consumidor, que vai nos demonstrar que é agressivo ao nosso ordenamento jurídico, aos direitos dessa criança, a descontinuar um tratamento que já vem contínuo.
E, em paralelo, reconhecendo essa falha na prestação de serviço, o dever de indenizar. E, em evidente esse inequívoco abalo psíquico sofrido pelo autor, sofrido pela genitora durante essa via crucis entabulada pela operadora de saúde, que, quando finalmente, após 6 anos da prescrição médica, indica um prestador, esse prestador não é apto. Então, diante disso, sem me alongar muito, eu entendo que merece integral reforma essa decisão, que ora se apela, sendo evidente a legalidade do direito da criança em manter seu tratamento junto às profissionais que já o acompanham desde 2015, dado estas diretrizes de acesso à igualdade, dignidade relativa aos portadores do transtorno do espectro autista, efetivando sua inclusão social nas mais diversificadas esferas sociais, especialmente no direito à saúde, mediante essa interpretação sistemática das normas pertinentes, de modo a assegurar o exercício pleno e equitativo dos direitos e garantias fundamentais desta criança. Então, sendo assim, eu venho requerer, portanto, o provimento do recurso interposto, reconhecendo os direitos ora evidenciados. Reitero meu bom dia e meu bom julgamento a todos. Obrigada, doutora. Esse é um caso comum aqui na nossa Câmara e ele é regulamentado pela Resolução Normativa número 259. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ordinária. A Resolução Normativa da ANS número 259 de 2011 estabelece que, no caso de inexistir estabelecimento ou profissional credenciado no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, ou em caso de emergência ou urgência, nestas mesmas circunstâncias, deve a operadora garantir o atendimento em prestador não credenciado no mesmo município, ou caso haja estabelecimento ou profissional credenciado em local diverso, deve a operadora garantir o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, precedentes neste sentido. A Lei 9.656/95, em seu artigo 12, estabelece ainda que o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em caso de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios contratados, credenciados ou referenciados pela operadora de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagável no prazo máximo de 30 dias após a entrega da documentação adequada. Desta forma, percebe-se que a operadora não está obrigada a custear os tratamentos pleiteados, caso esses sejam realizados por profissionais não inseridos em sua rede de prestadores, tendo em vista que a operadora possui em sua rede credenciada, na área de abrangência do requerente, profissionais aptos a prestar os tratamentos referidos. Portanto, sendo lícita a recusa da operadora conforme os termos ora estabelecidos, não há o que se falar em abusividade cometida pela parte ré e, consequentemente, não cabe imposição de indenização por danos morais. Tendo em vista que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, a aplicabilidade da sucumbência recíproca é cabível, conforme o artigo 85, parágrafo 8º do CPC, restando tal exigibilidade suspensa para a parte autora, haja visto o deferimento da justiça gratuita, de acordo com o artigo 98, parágrafo 3º do CPC de 15. Recurso conhecido e improvido, sentença mantida, é como voto. Como voto, desembargador Evandro.
Matéria sedimentada nesta Câmara. Acompanho integralmente Vossa Excelência. E desembargador Duval? Igualmente, senhor presidente, pela manutenção da sentença. Então, proclamando o resultado, o recurso foi conhecido e improvido. Obrigada, doutora. Cadê? O último com pedido de sustentação de número 191. Apelação cível 0012-395, dígito 78 de 2020, é da relatoria do desembargador José Evandro. O apelante é José Kleber Calor Filho. Advogado solicitante José Boaventura Filho. Apelada Cícera Adriana da Silva. De Lima, quero dizer. Apelante solicitou. O advogado José Boaventura Filho está presente? Se manifestou, não? Aí? Chama. Por gentileza, o doutor José Boaventura Filho, representando a parte apelante, no feito chamado pela desembargadora presidente, se encontra em sessão? O senhor está sendo convocado. Ausente, desembargadora. Então, desembargador Evandro, estão resultados, né? Recurso conhecido e não provido, senhor presidente. Desembargador Duval, confirma o voto provisório. E o desembargador Darival? Também confirmo, excelência. O resultado foi recurso conhecido e improvido por unanimidade. Acabamos os pedidos de sustentação. Vamos confirmar os nossos votos. Confirmo. Sim. Sim. Desembargador Duval, Darival. Confirmo todos os meus votos também, excelência. Desembargador Evandro. Sim, confirmo. Eu também confirmo todos os meus votos provisórios. Não tem nenhum sem voto, né? Não, todos que tinham foram resolvidos. Então, temos só um voto visto. Tá em mesa, desembargador Evandro? Não, senhor presidente. Não? Não. Eu gostaria Anuncia aí de fazer um voto, uma declaração de voto, e não, o tempo não me foi suficiente para tal. Então, os pedidos de vista hoje seriam 124 da pauta. Chama aí, por favor. Tá, o 124 da pauta é da relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, é a apelação cível 0128661, dígito 59 de 2017, apelante Lívia Bezerra de Paulo Correia, apelado APV da Assistência Médica SA. Na sessão ordinária de 31/10, né, após anunciado o julgamento feito, o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante proferiu seu voto, no sentido de conhecer parcialmente o recurso de apelação interposto pelo Plano de Saúde, para no mérito da parte conhecida negar-lhe provimento, e conhecer do recurso de apelação interposto pela parte autora, para no mérito dar-lhe provimento, e ainda decretar a nulidade de ofício de parte da decisão, nos termos do caderno processual das folhas 10, 19 e 1082. Na sequência, a nobre desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães pediu vista dos autos para o melhor exame da matéria, a vista foi concedida e julgamento adiado. Aí esse fica adiado para a próxima sessão, né? Fica adiado para a próxima sessão, que será no dia 14, dada a ausência do desembargador Bezerra. Esse é aquele desembargador que nós conversamos. É o próximo agora. Posso anunciar o próximo? O próximo é a apelação cível. É o 125 da pauta, né? Apelação cível 0063334, dígito 12/2016, apelante José Rodrigues Ximenes, apelado Petrúcio Dumont Mamed Silva. Relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, aí na sessão do dia 31/10, anunciado o julgamento feito, a excelentíssima senhora desembargadora Vistora Maria do Livramento Alves Magalhães se manifestou devolvendo os autos em mesa de julgamento para proferir voto vista divergente, no sentido de conhecer do recurso para no mérito negar de provimento, e ato contínuo, o nobre desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, que é o relator, ratificou seu voto prolatado da sessão anterior, no sentido de se conhecer parcialmente o recurso para o mérito da parte conhecida dar de provimento,
E em pós, o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho pediu vista dos autos para o melhor exame da matéria. A vista foi concedida e o julgamento adiado. Esse será adiado só para o dia 12 de dezembro, das férias do desembargador Evandro e as minhas, né? Então, só 12 de dezembro. Isso. Agora a gente tem o da senhora. Posso chamar? Pode. É o 133 da pauta, embargo de declaração civil 0029415, dígito 71/2009/50.000, embargante condomínio residencial Classic, embargada massa falida da Encosa Engenharia S.A. A relatora é a desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães, na sessão ordinária de 31/10/2023, anunciado o julgamento feito. A excelentíssima senhora desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento. Em ato contínuo, o novo desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho pediu vista dos autos para o melhor exame da matéria, a vista concedida e o julgamento adiado. O desembargador Evandro não trouxe, né? Não, eu vou apresentar. Então, será no dia 12 só, né? Dia 12 vai... Vai sair de férias, vai? Vai. Quando eu sair, ele chega. Aí há um desencontro, né? Por isso que... Dia 20 de novembro. Ele... Hoje é a minha última sessão. É sexta-feira. Sexta-feira. Próximo sexta. Casa, né? Dois excelentes, né? Pois é. Mas é isso. E dele fica mais dois, ele e o Bezerra. Eu saí no dia anterior. Eu não, só vou ficar em junho, parece. O Marcel comunicou, né, doutor Marcel? Está tudo certo, né? Tá tudo certo. A gente está só esperando sair a portaria. Tá certo. Sai agora. Algum requerimento, alguma observação? Paz e bem para todos, Excelência. Vou desejar paz e bem para todos, viu? É indispensável, né? Então, não tendo nada mais a requerer, declaro encerrada a sessão. Demos graças. Aí a gente dizia no colégio, quando ele deu graças. Bom dia para